Queridos, nós iremos meditar nesta manhã no livro de Deuteronômio, em 3 capítulos, mas não se assuste. Nós não iremos expor versículo por versículo, mas apenas texto-chave desses 3 capítulos. Deuteronômio, capítulo 7. Nós iremos meditar na palavra de Deus no capítulo 7, 8 e 9, mas deixe aberto aí no capítulo 7 de Deuteronômio. Vamos orar mais uma vez, pedir para que o Espírito Santo venha nos dar direcionamento acerca desta mensagem. Senhor nosso Deus, nós ainda em culto, nós te adoramos, te louvamos e queremos te pedir que o teu Espírito Santo venha iluminar a mente do transmissor e do receptor desta mensagem, Pai. Pai, que teu Espírito venha fortalecer e reanimar nossos corações para este novo ano, Pai. Que seja um ano abençoado na tua presença santa, Pai. E que esta mensagem sirva, meu Deus, como combustível para nos reanimar diante dos desafios que temos para este ano. Para a glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, queridos, nós estamos entrando aí em um novo ano, o ano de 2015, né? É certo que nós, como indivíduos e como igreja, nós temos muitos desafios, muitos planos e até mesmo obstáculos a enfrentar durante este ano. E eu creio que Deus tem uma palavra específica para nós, enquanto indivíduos e enquanto igreja também, no que diz respeito a esses desafios. Nós precisamos estar preparados para saber como nós devemos enfrentar esses desafios. Nós precisamos entender como Deus quer que estejamos diante desses desafios. Qual a postura correta, biblicamente falando, diante desses desafios, tanto como igreja, como indivíduos, como crentes. A palavra de Deus para o povo de Israel, através de Moisés, nesses 3 capítulos, é muito iluminadora no que diz respeito a este tema da postura correta diante dos desafios. E nesses 3 capítulos, é fácil para os irmãos memorizarem, levarem para casa, capítulos 7, 8 e 9, deste livro de Deuteronômio. Fala sobre posturas equivocadas diante dos desafios, posturas estas que nós devemos evitar. Quais são as posturas equivocadas que nós devemos evitar diante dos desafios? Deus mostra as posturas que o povo de Deus tem que evitar na hora dos obstáculos e desafios, mostrando isso para o povo de Israel nesses 3 capítulos. E veja que é salutar e necessário meditarmos neste texto no início do ano, porque é um texto preparativo. O povo de Israel estava no pé do monte ouvindo Moisés, ouvindo a palavra de Deus por meio do servo Moisés, o qual estava preparando o povo para conquistar a terra prometida. E haveria muitos desafios e obstáculos para que eles entrassem nesta terra. E Deus queria inculcar na cabeça do povo a forma correta, a postura correta que eles deveriam ter diante destes obstáculos. A primeira postura equivocada que nós devemos evitar diante de um desafio que Deus vai colocar diante das nossas vidas, e que Deus fala isso ao povo de Israel, é a postura de inferioridade. Veja no capítulo de número 7, versículo 17. Se disseres no teu coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como poderei desapossá-las? Delas não tenhas temor. A inferioridade, o sentimento de pequenez diante das circunstâncias, dos problemas ou dos desafios, é a primeira coisa que Deus está tratando no coração do povo de Israel, para eles conquistarem a terra prometida. Isso era necessário, e Deus não só sabia disso, como já havia acontecido um evento que mostrou esse sentimento de inferioridade do povo de Israel. Quando Moisés mandou que Josué e Calebe e mais outros homens anciãos do povo de Israel fossem espiar a terra para saber como era a terra, estes homens trouxeram um relatório para Moisés, dizendo para Moisés e para o povo: de fato é uma terra boa que mana leite e mel. No entanto, são homens terríveis, filhos de Aнаques, gigantes naquela terra, que nós não temos condições
de enfrentar aquelas cidades-estados. Nós não temos condições de enfrentar aquele povo, nós seremos esmagados. E a Bíblia diz lá no livro de Deuteronômio que o povo de Israel passou a noite inteira chorando de medo diante daquele desafio. Eles se sentiram pequenos diante daquele povo da terra de Canaã. Queridos, muitas vezes Deus coloca circunstâncias, situações em nossas vidas, obstáculos e desafios pelos quais nós nos sentimos pequenos, inferiores. Nós olhamos para a nossa própria capacidade e olhamos para os desafios e circunstâncias e nós dizemos que nós somos pequenos demais para enfrentar aqueles desafios. Como que Deus trata esse sentimento de inferioridade que às vezes acomete nossos corações como servos de Deus? Como Deus trata isso? Como Deus trata essa inferioridade, essa postura de inferioridade? Através de 5 exortações. A primeira exortação é para que nós guardemos o nosso coração. Olha o versículo 17, no início diz o seguinte: se disseres no teu coração. A importância que Deus dá para essa palavra coração, nós podemos perceber porque em Deuteronômio aparece 47 vezes esta palavra. Em todo o Antigo Testamento, aonde mais aparece a palavra coração é em Deuteronômio. E por que Deus dá toda essa importância para o coração no momento de enfrentar dificuldades e desafios? Está escrito em Provérbios capítulo 4, versículo 23. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É por isso que nós devemos guardar o nosso coração, porque daqui procedem as fontes da vida. Se o nosso coração estiver corrompido em sua disposição, em sua perspectiva a respeito dos desafios, nós não teremos condições de enfrentar os desafios. Então a primeira coisa que Deus trabalha em nós é nosso sentimento, nosso coração diante daqueles desafios. E esse sentimento, ele aflora ou ele dá frutos através de atitudes e de palavras. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Por isso Deus diz para o povo de Israel: se disseres. No capítulo 8, versículo 17, ele repete: não digas, pois, no teu coração. No capítulo 9, versículo 4, ele diz novamente: quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado diante de ti, não digas no teu coração. Agora, a importância que Deus dá para a questão da palavra. A palavra, queridos, não tem poder místico como é apregoado nas igrejas neopentecostais. No entanto, as palavras evidenciam algo que está dentro do nosso coração. No caso do povo de Israel, isso ficou evidente pela murmuração. Eles murmuravam constantemente contra o Senhor. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10, Paulo diz: não murmureis, como alguns deles murmuraram. E estas coisas nos serviram como exemplos, aquilo que os antigos viveram no deserto. A murmuração é fruto de um coração que não está preparado para enfrentar um desafio. Então, a primeira exortação de Deus para tratar essa inferioridade é nós guardarmos o nosso coração. Em segundo lugar, guardarmos a nossa boca, não murmurar diante das circunstâncias, lutas e dificuldades ou desafios. Não ficar reclamando constantemente contra Deus. Então, guarde seu coração, guarde sua boca e confie no Senhor quando você estiver passando por algum obstáculo ou desafio. Versículo 18: delas não tenhas temor, confiar em Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Em terceiro lugar, confiar em Deus. Em quarto lugar, lembrar-se do que Deus já fez em sua vida. Versículo 18 está escrito assim: delas não tenhas temor, lembrar-te-á do que o Senhor teu Deus fez a Faraó. Então Deus está falando para o povo de Israel: não temam essas nações, lembrem-se do que o Senhor já fez a Faraó no Egito, quando abriu o Mar Vermelho e derrotou Faraó e o seu exército. O livro de Deuteronômio é um livro da lembrança, é um livro que constantemente nos exorta a recordar aquilo que Deus fez. O versículo de número 2 do capítulo 8 diz assim:
recordar-te-á de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou. Versículo 11 ele diz, guarda-te, não te esqueças do Senhor. Versículo 14 ele diz, e se eleve o teu coração, te esqueças do Senhor. Versículo 19 ele diz, se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os servides e os adorares, protesto hoje. Queridos, este é o livro do Antigo Testamento onde mais aparece a palavra não te esqueças do Senhor. 14 vezes, e a palavra e o verbo lembrar aparece 15 vezes. Olha a importância que Deus dá para isso. Por quê? Porque nossa natureza pecaminosa, nosso coração tem uma tendência à amnésia espiritual. Nós somos tendenciosos a esquecer rapidamente do Senhor, esquecer de Deus, esquecer o que Ele fez por nós, o que Ele tem feito por nós. O povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, mas na primeira dificuldade, quando eles, depois de 3 dias andando no deserto, não encontraram água, eles esqueceram o que Deus acabara de fazer com eles atravessando o Mar Vermelho e murmuraram contra Deus. E foi necessário Moisés, então, jogar aquela árvore naquelas águas amargas para que as águas se tornassem doces. Em seguida, eles estavam carentes de comida e novamente murmuraram contra Deus. Esqueceram o que Deus fez com a água. Pouco tempo depois, eles estavam reclamando de novo pela escassez de água. Quando nós murmuramos em nossos corações, demonstramos ingratidão a Deus pelo que Ele tem feito em nossas vidas. E o nosso desânimo diante das lutas e das dificuldades, dos desafios, é fruto da nossa ingratidão e da nossa amnésia espiritual, porque rapidamente nós nos esquecemos de quem Deus é, do quão poderoso e soberano Ele é em nossas vidas e tem nos abençoado. Então, Deus trata a nossa pequenez, nosso sentimento de inferioridade como? Nos exortando a guardar nosso coração, a guardar nossa língua, nossa boca, a termos fé, confiar nele e a lembrarmos do que Ele tem feito em nossas vidas e a lembrarmos da sua presença em nossas vidas, versículo de número 21. Não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e temível. Então Deus faz o povo se lembrar que a presença dele estava naquele meio. De dia com aquela nuvem, durante a noite com a coluna de fogo. Por que Deus, aquele povo conseguia enfrentar aqueles desafios? Por causa da presença de Deus. Veja, como que Deus tratou a inferioridade de Moisés, por exemplo? Moisés disse, diante daquele desafio de falar a Faraó, Moisés disse para Deus, mas Senhor, eu não sei falar, sou pesado de língua, como eu irei falar a Faraó? E Deus não falou para Moisés, é verdade, Moisés, coitado de você, mas olha, eu tenho te dado dons, capacidade, inteligência. Não é assim que Deus trata a nossa inferioridade ou nossos complexos de inferioridade, elevando a nossa autoestima, dizendo, não, peraí, não é assim, você é inteligente, você é capaz, olha o que você já conseguiu. Não é assim que Deus trata a nossa inferioridade. Deus trata a nossa inferioridade mostrando que Ele é presente em nossas vidas, porque é Ele quem nos garante a vitória, não é dos fortes, não é dos fortes a vitória. Queridos, eu sei que talvez você tenha trazido já alguns desafios, alguns obstáculos que você tem que enfrentar desde o ano passado, ou alguns novos desafios têm surgido em sua vida daqui para frente, e você se vê em dificuldade de qual a postura correta que você tem que ter. Evite a postura de coitado, uma postura de inferioridade, e confie na presença de Deus na sua vida. A outra postura que Deus estava corrigindo no povo e que Deus corrige em nós é o inverso disso, é a postura de superioridade. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Perceba quão facilmente nós oscilamos entre a inferioridade e a superioridade por causa do nosso coração pecaminoso. Às vezes nós nos sentimos pequenos diante das dificuldades e desafios, mas às vezes nós nos sentimos superiores quando nós superamos o desafio. Isso aconteceu com o povo de Israel. E Deus já estava preparando o povo para isso. Quando o povo de Israel, por meio de Josué, venceu
a cidade de Jericó, o povo festejou, se alegrou diante de Deus. E a próxima cidade a ser vencida era a cidade de Ai. E Josué mandou alguns espias para saber qual era a situação bélica, social e qual era a perspectiva daquela cidade. E com o relatório dos espias, foi o seguinte para Josué: Josué, não mande todo o povo, mande só uns 2 ou 3 mil homens, porque a cidade é pequena e não vamos desgastar as forças do nosso povo. Nós somos fortes, olha o que nós fizemos a Jericó. Então enfrentar a cidade de Ai vai ser algo tranquilo para nós. Foi sutil, mas eles estavam confiando na sua própria capacidade. Isso desagradou profundamente o coração de Deus. E o resultado disso é que eles foram derrotados, saíram fugidos daquela cidade por causa da sua soberba. Provérbios capítulo 16, versículo 18 está escrito o seguinte: a soberba, ela precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Melhor é estar com os humildes de espíritos do que com os soberbos. Queridos, nós temos que ter muito cuidado com o sentimento de superioridade. Muitas vezes nós olhamos para trás, para a nossa vida, e percebemos aquilo que nós já conseguimos conquistar em nossas vidas, a situação social ou espiritual em que nós nos encontramos, e achamos que isso veio de nossa própria força. É o sentimento de soberba e superioridade, mas Deus quer nos corrigir quanto a isso. E como que Deus corrige? Da mesma forma como Ele corrigiu a inferioridade. Primeiro dizendo para nós guardarmos o nosso coração, versículo 17, não digas, pois, no teu coração, não alimente esse sentimento de soberba. Guardar a sua boca, no sentido de você não ficar expressando soberba. Eu sou muito capaz, olha onde eu cheguei. E ele ainda diz de novo sobre a lembrança, lembrar de quem é o Senhor na nossa vida. Versículo 18, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir as riquezas. Deus é que nos dá força para enfrentar os desafios, ou para chegar onde chegamos, tanto como indivíduos, como igreja. Deus é a nossa força. Por último, queridos, então, em primeiro lugar, a primeira postura que nós devemos evitar diante das lutas, das circunstâncias ou dos desafios, é a postura de inferioridade. A segunda postura que nós devemos evitar é a postura de superioridade. E a terceira e última é a postura de justiça própria. Veja o capítulo 9, versículo 4. Quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado diante de ti, não digas no teu coração, por causa da minha justiça que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir. Porque pela maldade destas gerações é que o Senhor as lança diante de ti. É incrível como a cegueira espiritual gera soberba. E até mesmo os crentes, muitas vezes, os cristãos, os servos de Deus, são acometidos por uma cegueira espiritual momentânea em que a soberba acomete o seu coração, como aconteceu com o povo de Israel. E por que eu falo de soberba espiritual? Porque esse povo era um povo rebelde contra Deus. E mesmo assim, muitas vezes eles acharam que chegaram onde chegaram, que conseguiram conquistar a terra prometida por causa da sua santidade. Queridos, Deus nos abençoa em qualquer área das nossas vidas, não é por causa da nossa justiça própria. É muito comum o crente, quando ele está numa vida de piedade, de consagração, de muita leitura da palavra, de oração, de estar engajado nos departamentos na igreja, servindo a Deus. É muito comum ele achar em seu coração que tudo que Deus fizer por ele, fez porque ele está se consagrando a Deus. E nós vamos perceber isso de forma sutil, se analisarmos de forma reversa. Como? Quando Deus não nos abençoa, e nós questionamos a Deus, mas Senhor, eu tenho orado, eu tenho lido a Tua Palavra, tenho estudado bastante doutrinas, tenho me engajado na Tua obra, não falto aos cultos. Por que que o Senhor permitiu
um câncer na minha família. E você percebe que esse questionamento o que está por trás desse questionamento? Sentimento de justiça própria. Como se o fato de você se consagrar fosse fazer com que Deus estivesse te devendo algo, como te abençoar ou te livrar de algo. E como que Deus corrige essa justiça própria do povo de Israel? E como que Ele nos corrige? Também, em parte, da mesma forma como Ele corrigiu as outras questões. Primeiro, nos exortando a guardar o nosso coração contra isso. Não digas no teu coração. Evite alimentar sentimento de soberba espiritual. Não digas, evite também de dizer que você é muito espiritual. É comum você ver crentes dizendo o seguinte: olha, eu já fiz muita coisa para Deus. Eu já ganhei, inclusive não é nem o Espírito Santo quem ganha alma para Jesus, né? Ele já ganhei, só o ano passado, 22 almas para Jesus. Já abri 3 congregações em minha vida. Já li a Bíblia 15 vezes. Não digas em teu coração, porque do coração procedem os maus desígnios. Guarde o seu coração, guarde a sua boca da soberba, da justiça própria. E, especificamente para Israel, para esse povo no deserto, Deus estava exortando eles e lembrando que aquela conquista, Deus estava dando a terra prometida para eles, mas como uma forma de julgamento para aquelas gerações, para aquelas nações de Canaã. Ele diz: porque pela maldade dessas gerações é que o Senhor as lança diante de ti. Versículo 5: não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade dessas nações o Senhor teu Deus as lança diante de ti. É comum ateus questionarem a fé cristã e a fé judaica, dizendo que, na verdade, todo o Antigo Testamento, em especial o Pentateuco, é um compilado de ensinos usados como desculpas para uma guerra santa, e incluindo Deus na história, dizendo que o povo de Israel usou esse texto, escreveu esse texto como uma desculpa para que eles invadissem a terra de Canaã e matassem crianças, velhos, jovens e fossem possuir aquela terra. Queridos, Deus está falando para o povo de Israel que aquela terra que Ele estava dando para o povo, por que Deus podia fazer aquilo? Por que Deus podia dizer para o povo de Israel: entrem nessa terra e executem a todos? É duro isso aos nossos ouvidos humanistas, é duro. Mas por que Deus fez isso? Porque o próprio Deus estava julgando aquelas nações. Então o povo de Israel tinha que entender que aquilo ali era uma correção de Deus, um juízo de Deus contra aquelas nações rebeldes. Apenas Deus se utilizou do povo de Israel para isso. É que Deus faz muitas coisas de uma única vez. Deus usou o povo de Israel para abençoá-los e ao mesmo tempo julgar aquelas nações. E por último, e isso vai servir não só para esse ponto, mas para os 3 pontos. Nós devemos lembrar que Deus nos abençoa, ou nos livra, ou nos ajuda a enfrentar os desafios por causa de Cristo, por causa da cruz de Cristo em nossas vidas. E aonde nós vemos a cruz de Cristo nesse texto, versículo 5? Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade destas nações o Senhor teu Deus as lança diante de ti. E para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Capítulo 8, versículo de número 18. Antes te livrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirir essas riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Que promessa é essa da aliança? É o que Deus prometeu para Abraão. De ti serão benditas todas as nações. De ti farei uma grande nação. E de quem Abraão estava falando? Do descendente, de quem Deus estava falando? Que descendente era esse de Abraão? Lá em Gálatas, Paulo fala que o descendente é Cristo. Isso significa que Deus só permitiu que o povo conquistasse aquela terra por causa do sangue de Cristo, na fé do Messias que haveria de vir. Isso significa que Deus
Ele abençoa a nossa vida com toda sorte de bênçãos espirituais, que Ele é em nossa vida, que Ele nos ajuda a enfrentar dificuldades, que Ele nos ajuda a enfrentar os desafios por causa de Cristo. Não é porque nós somos fortes, inteligentes, capazes, santos, consagrados. Não. É por causa do sangue de Cristo em nossas vidas. Queridos, como igreja nós temos muitos desafios. Um grande desafio é nós alcançarmos essa região aqui em torno da igreja presbiteriana de São Bernardo. Outro desafio é abrir mais congregações. Mas como nós vamos conseguir fazer isso? Nós muitas vezes podemos ou nos achar pequenos, ou nos achar fortes demais, ou nos achar santos demais. Mas lembre-se que nós só conseguimos isso por causa da graça de Deus que foi revelada na cruz. Que Deus possa nos abençoar grandemente, queridos.